Bom, continuando, nós fizemos alteração no formato de sinal do primeiro eixo para avaliar o que vai acontecer com o segundo eixo quando ele faz a leitura. Só para a gente ilustrar, o tipo de sinal de entrada configurado no segundo eixo ainda é pulso direção. E no primeiro eixo, nós havíamos mudado para a saída OA, OB, certo? Que é a saída de fase, na verdade. Então, essa leitura aqui é do eixo secundário, por isso que está dessa maneira. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter um problema de posicionamento. Vamos colocar aqui para ver. Pedir para ele deslocar 2000 pulsos. O que a gente nota aqui? O segundo eixo, em relação ao primeiro, ele inverteu o sentido de rotação, isso é algo fácil de resolver, mas ele mudou a resolução do sinal. Então, se você estiver trabalhando com pulso de direção, não se esqueça de sempre ter certeza de que o sinal no P174 e o sinal na origem do eixo secundário estão configurados para pulso de direção. Bom, aqui nós vamos ver uma outra coisa agora. Vamos voltar para o sinal de origem. Primeiro vou mostrar aqui, enquanto eu estou no eixo secundário, eu vou mudar a resolução aqui para 10.000 pulsos por volta. Por quê? Porque nós vamos configurar o eixo primário para modo speed. Quando você está em modo speed, o sinal na saída, tá? O A ou B, que é o sinal de fase, ele sempre sai por uma resolução de 10.000 pulsos por volta. Vou colocar online. Estou diminuindo a razão do cálculo, então estou aumentando o número de pulsos por volta. Esse é o eixo secundário. E agora eu vou desconectar esse cabo, vou conectar no eixo primário. Então, como está a configuração agora? O eixo secundário ele ainda está com a entrada em impulso direção, certo? Só que ele está configurado para 10.000 pulsos por volta. Tem que configurar mais uma coisa lá que eu acho que eu esqueci. Para conferir. Isso, esqueci mesmo. Quando nós estamos trabalhando com o primeiro eixo no modo de velocidade, no modo speed, o sinal, além de ele sair a 10.000 pulsos por volta, ele também sai com o sinal fase AB. Então a gente tem que deixar o eixo secundário já dessa maneira, tá? Fase AB e configurado para 10.000 pulsos por volta. Agora a gente pode de novo tirar.
esse é o eixo primário. Ele estava configurado para pulso de direção. Agora nós vamos configurar para modo speed. Certo? Assim a gente mantém. Vou desligar e ligar o servo drive porque é necessário no caso da alteração desse parâmetro. Vamos ler para ver se ele assumiu. Modo speed. Agora eu estou com o primeiro eixo no modo speed. Já não faz mais diferença essa configuração para um pulso de entrada. Vou deixar aqui aberto só para que a gente possa ver, tá, a variação aqui dos campos. No caso, o eixo primário, como ele é em modo velocidade, não vai aparecer nada aqui, só vai haver incremento no eixo secundário. Como eu configurei no modo speed, se eu não setar nenhuma velocidade, o primeiro formato é a variação pelo potenciômetro analógico. Então na hora que eu ligar, eles já vão começar a girar. No mesmo sentido. Aqui ele está colocando porque ele é o feedback do servo, mas aqui ele não muda. Só muda no último. E mesmo assim dá para notar que a escala é 10:1, mas a velocidade é a mesma. Agora nós vamos mudar para o modo controle de posição, que é o modo PR. No modo PR também, como não tem impulso de entrada, ele também vai manter a escala de 10:1. Então existem duas coisas que nós podemos fazer, mas vamos verificar primeiro. Como eu mudei aqui, eu tenho que desligar e ligar o servo. Aqui vamos no modo PR. Eu já tinha deixado alguns parâmetros pré-configurados. Nós podemos ver aqui. Os dois motores aqui. PR5 é uma configuração para velocidade constante, tá? A 3.000 pulsos por volta do primeiro servo, certo? Então vai dar 300 RPM. A gente vai notar
que apesar de ser 300 RPM, o segundo eixo com uma escala 10 vezes maior, mas ele vai girar na mesma velocidade. Eu vou colocar aqui o observar. Vou colocar aqui. PR5. Vou mudar por aqui. Não preciso mexer aqui. PR5. Velocidade constante. Parar com stop. Não faz muito barulho. Agora nós vamos setar a escala 10:1. Vamos setar a PR4. O PR4 que ele tem, ele está definido para um posicionamento, tá, de 2000 posições, ou seja, o primeiro eixo vai dar duas voltas. Então aqui vai haver um incremento, ele vai voltar no caso até a posição 2000 aqui, mas aqui ele vai assumir uma posição totalmente diferente, só que o eixo vai fazer exatamente o mesmo movimento. Eu vou até acertar aqui. Eles estão diferentes porque na hora de apertar o servo on sempre há uma diferença entre um e outro, tá? Eles não têm um comando único, por isso que eles estão um pouquinho separados, mas é só por isso. Ele vai voltar até a posição de 2000, tá? Que é a posição de zero absoluto. Veja bem, ele voltou para a posição de 2000 e o eixo secundário voltou para a posição de 20.000. Sempre mantendo essa diferença de escala. Se eu mudar a definição do eixo primário para 10.000 pulsos, eu não vou ter aquela diferença de escala, mas ele vai funcionar, e ele vai funcionar também no mesmo tempo, ou seja, a diferença só está na leitura do parâmetro, certo? Porque eles estão trabalhando em sincronismo. Vamos fazer isso para ver. Ele está aqui na definição de 1000 pulsos, vamos definir ele para 10.000 pulsos. Eu vou desligar e ligar para ele zerar as posições. Agora os dois eixos estão na mesma definição. E veja bem, que eu aumentei essa velocidade, a velocidade desse eixo primário, para 10.000 pulsos também. Mas você vai notar que aqui não vai haver diferença, porque eu alterei o primeiro, eu deveria alterar o segundo, mas isso não acontece. Só vai acontecer o seguinte: o feedback da posição do eixo vai ser igual.
PR4, e como eu mudei a definição do primeiro eixo, ele não deu mais 2 voltas, ele fez um pequeno movimento, ou seja, 1/5 de volta. Ou seja, 1/5 de volta. Por quê? Porque agora ele não trabalha mais com 1000 pulsos por volta, e sim com 10.000 pulsos por volta. A gente pode ver isso aqui, ó. O PR4, o que ele faz? Ele desloca para posição 2000, certo? E como a gente está trabalhando com a resolução mais alta, a posição 2000, o eixo só mexe um pouquinho, mas está aqui, ó, praticamente na posição 2000. E essa diferença aqui é só uma diferença de leitura, mas se a gente olhar para o servo, vou setar agora aqui o modo 5 também, que é o modo 300 RPM, velocidade constante. A gente vai ver que ele também vai manter a posição correta e aqui os números vão evoluir da mesma forma. Tem uma certa diferença, tá? Nível de pulso na hora que eu energizo, se mantém, mas não é uma diferença muito grande. Teria que ver na evolução dos pulsos, mas é só para mostrar aqui. Quando a gente trabalha com o comando no modo posição, a resolução do eixo secundário ela sempre é de 10.000 pulsos por volta. Então, sobre o modo bypass, eu acho que a gente testou as principais funções, ou alguma outra situação, então a gente teria que dar uma testada, mas aqui o principal já funciona. Eu acho que como essas diferenças que existem no posicionamento, elas podem acontecer quando a gente está fazendo um arrasto aqui com eixo livre, certo? Essas coisas aqui. Mas e trabalhando também com o segundo eixo, lendo o sinal como pulso e direção, tá? Ou mesmo como fase AB. Mas o segundo eixo está no modo PT. Quando a gente trabalha no modo ECAN, que ele também onde também tem que ser feito esse tipo de ligação, se eu não estivesse trabalhando em rede, esse tipo de diferença de posicionamento não existe. A resolução que a gente acerta, coloca no parâmetro, grava no parâmetro, é a resolução que realmente o eixo vai trabalhar. Isso aqui serve, por exemplo, se você tiver que trabalhar talvez no modo de velocidade, ou no modo que não tem muitas repetições, onde você tem que arrastar um segundo eixo praticamente da mesma maneira como o primeiro. Digamos que você tem aí duas polias trabalhando juntas, então você pode trabalhar dessa maneira, se você quiser, que não vai dar erro de posicionamento, certo? O sincronismo vai ser muito melhor do que se você estivesse usando um outro tipo qualquer de sistema. Então, acho que é isso. Obrigado.